Vamos orar, queridos, pedindo a Deus que nos dirija e nos abençoe nesse momento de conversa tão importante. Nosso Deus, Senhor da nossa vida, nos colocamos diante do Senhor na certeza de que o Teu olhar está voltado para nós, não porque mereçamos algo, mas pelo Teu infinito e completo amor por nós. Pedimos ao Senhor que seja uma boa manhã esta manhã. Que esta conversa seja produtiva, esclarecedora, que ela quebre paradigmas mentais, emocionais, que ela quebre paradigmas de conhecimento equivocado que carregamos e que nos impedem de viver a vida que o Senhor deu para nós nesses dias da maneira como o Senhor deseja. Me ajuda nesta conversa, que seja tudo para a honra e glória do Teu nome, é a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Muito bem, gente, é a nossa sexta conversa sobre reconfigurar, conectando fé e vida. Como sempre faço, vou abrir a nossa conversa lendo uma reflexão aqui, uma parte da nossa conversa, e depois a gente entra no bate-papo mesmo. Como devemos lidar com a distância entre o que o Evangelho nos propõe viver e o que a sociedade pratica? Quem nunca ficou chocado com a exploração profissional a que muitos são submetidos? O que dizer a respeito da diferença social tão explícita e presente ao nosso redor? Como lidar com as práticas desonestas que percebemos serem normais em nosso ambiente de trabalho? O que fazer com as decisões desumanas que patrões impõem a funcionários? Ou o que fazer diante de funcionários que não cumprem seu papel dignamente, mesmo sendo pagos para aquilo? Como ajustar nossa caminhada com a dor, o sofrimento e a desumanidade que nos cercam? Tudo isso muito mais é real e atinge a todos nós em nosso dia a dia, o que nos faz pequenos e com um sentimento de impotência gigante nesse mundo complexo e pecaminoso. Como manter a esperança? Sabemos que a vida e a morte de Jesus dão sentido à nossa vida, mas o que dizer a respeito da ressurreição? O que dizer sobre a nossa esperança e significados últimos? Será que só aguardamos o céu suportando esse mundo caído? Como o desfecho da Bíblia e a nossa visão de céu nos afetam hoje? Essa é a nossa conversa de hoje, irmão. Então, bem-vindo à nossa série de conversas, Reconfigurar, Conectando Fé e Vida. Vamos lá. A vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo reconfiguram todas as coisas, trazendo esperança, vida e sentido a todas as áreas da cultura humana. Mesmo assim, muitos não conseguem ver como nossa fé molda boa parte da vida e experiência cotidiana. Onde está Jesus entre um domingo e outro? Quais os propósitos de Deus para nós? O que significa ser criado à imagem de Deus? Como vivemos no mundo, mas não somos do mundo? A falta de respostas conclusivas de tais questões demonstra que é preciso reconfigurar o entendimento a respeito da nossa vida em Jesus Cristo. Por isso, pensaremos juntos a nossa própria história e encontraremos nosso lugar na maior de todas as histórias, a história bíblica, onde Deus se revela completamente a nós. Começamos nossa conversa de hoje observando Apocalipse capítulo 21, que diz assim: Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Estamos olhando para o futuro. A Bíblia nos possibilita isso, observar o que está preparado para nós. Mas para entendermos melhor o que está preparado para nós, nós temos que recorrer ao passado, mais precisamente à ressurreição de Cristo.
Semana passada falamos sobre a encarnação de Jesus e tudo aquilo que ela significa. Aprendemos quem é Jesus e aprendemos o que ele veio fazer aqui. Hoje a nossa ideia é conversarmos a respeito da ressurreição. O que ela significa, para o que ela nos aponta, o que ela nos demonstra, o que nós podemos e devemos aprender através da observação da ressurreição. Então, primeira coisa, é importante entender que sem ressurreição não haveria evangelho. Isso precisa ficar muito claro para nós. Sem ressurreição, Jesus estaria naquela prateleira dos profetas que não fizeram o que prometeram. Aquela prateleira de gente que diz que vai fazer, mas que não faz. Aliás, essa prateleira é bem grande na história da humanidade. Os profetas fracassados. Jesus estaria nela. Mas algo aconteceu. Em poucas semanas, aqueles que acompanharam Jesus, aqueles que andaram com Jesus, saíram proclamando o evangelho de Jesus Cristo. Algo realmente aconteceu. Jesus havia ressuscitado dos mortos. E essa é a razão da continuidade, da validade do próprio evangelho. E nós sabemos que é uma afirmação em tanto, né? Jesus ressuscitou dos mortos. Quando uma notícia como essa chega perto da gente, a gente não consegue admitir muito isso. Olha que nós vivemos num tempo de fantasias, o cinema nos proporciona isso, a televisão está aí, as telas de celular, a gente tem os Vingadores, a gente tem, super-heróis, coisas paranormais acontecendo, tudo isso chega até a gente. Mas quando a gente fala de ressurreição, alguma coisa parece que não encaixa muito bem. O nosso mundo não está muito preparado, a nossa existência humana não está muito preparada para essa conversa de ressurreição real, efetiva e válida. Agora, imagine você a ideia da ressurreição para judeus do primeiro século. Ela era absolutamente impossível. Para a cabeça de um judeu do primeiro século, era algo realmente fora do normal. Aliás, não só o judeu, mas o mundo antigo, de forma geral, não considerava de forma nenhuma a ideia da ressurreição. Quando se fala de judeus, então, a ideia da ressurreição, ela não era, ela até existia, a gente precisa dizer isso, mas não da maneira individual como a ressurreição de Jesus aconteceu. Para um judeu daquela época, a ressurreição fazia parte de um conjunto de eventos muito grande e que aconteceria simultaneamente. Quando esses eventos acontecessem simultaneamente, a ressurreição seria um deles. Vou te dizer quais esses eventos, para você ter uma ideia da impossibilidade da ressurreição na cabeça de um judeu do primeiro século. Primeiro, a derrota dos romanos. Segundo, a submissão de todas as nações a Israel. Terceiro, o retorno de todos os judeus exilados para Israel. A restauração da própria glória de Israel. A erradicação, melhor dizendo, da liderança corrupta daquela época. A entronização de um rei davídico, da descendência de Davi. A renovação e transformação de toda a criação. E aí sim, a ressurreição de todos. A lista era grande. Então, essa ideia de ressurreição passava longe da cabeça desse pessoal, não é? Aí a gente pode começar a entender por que ninguém acreditou na ressurreição de Jesus. Ele disse tanto, ele afirmou tanto, ele deixou isso tão claro, mas ninguém foi até o sepulcro de Jesus para ver se ele estava vivo. Essa é que é a realidade. Até os seus discípulos mais íntimos deixaram isso passar muito longe. Não é? Nenhum judeu acreditaria no discurso de Cristo, assim como seus próprios discípulos não acreditavam, simplesmente porque na cabeça deles não havia a possibilidade da ressurreição. Mas quando nós observamos um grupo de judeus que rompe qualquer barreira para pregar a ressurreição e que sai anunciando que o Cristo está vivo, dando a sua vida e morrendo por isso, o que é que a gente entende? Que a ressurreição realmente aconteceu. A postura dos discípulos, tomemos ela como prova dessa ressurreição, nos fala isso. Quando alguém muda tão radicalmente de opinião, tendo à sua volta uma estrutura cultural e histórica que aponta dizendo não há ressurreição, mas daqui a pouco eu saio dizendo que houve ressurreição, é porque alguma coisa muito séria aconteceu. Cristo ressuscitou. Por isso, Jesus ressuscitou, nós podemos dizer que tudo é diferente.
Tudo muda a partir da ressurreição de Jesus. E o que é que essa ressurreição de Jesus demonstra? Lembre-se, a gente conversou sobre isso semana passada. O que Jesus faz, o que Jesus fez, melhor dizendo, no seu momento de encarnação, estando conosco aqui, falou. Tudo que Jesus fez, falou a vontade de Deus. Na ressurreição não é diferente. A própria ressurreição fala coisas muito importantes para nós, seguidores de Jesus. Alguns pensam que a ressurreição demonstra que Jesus era filho de Deus, e ponto. É isso, mas é muito mais. É muito mais adequado, inclusive, a gente pensar que Jesus é ressuscitado por 3 razões, ou que essa ressurreição aponta para 3 coisas muito interessantes. A primeira delas é que a ressurreição de Jesus é o sim de Deus para Jesus. Guarde isso, a ressurreição de Jesus é a confirmação, é o sim de Deus para Jesus. Sabe o que é interessante? A gente vai incluir na nossa conversa aqui a história de uma pessoa polêmica, uma pessoa que muitas vezes não é bem vista por nós, Tomé. Sabe o que Tomé pensava sobre a ressurreição de Jesus? Isso aqui que a gente acabou de dizer. Tomé sabia que se o Cristo estava ressuscitado, tudo que ele percebeu haver de Deus em Cristo, que ele era o próprio Deus, estaria confirmado. Por isso que muitas vezes nós olhamos para Tomé de uma forma às vezes equivocada. Não era uma questão de incredulidade, mas era uma questão de surpresa por conta daquilo que ele já sabia. Jesus era Deus, e Jesus ressuscitando diante dele, e ele ali tocando nas feridas de Jesus, tudo o que ele pensou estava confirmado. O Cristo era o próprio Deus. Por isso a própria declaração de Tomé, ela é alguma coisa para a gente prestar atenção. Ele disse lá em João 20, 28, disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Aqui nós vemos um homem judeu diante de outro ser humano, chamando aquele ser humano de Deus. Isso é muito significativo. Na verdade, é a primeira confissão cristã verdadeira a respeito de Jesus, é essa, né? É um trecho da Shema de Israel, que é uma confissão do próprio Deus, do próprio povo de Israel quanto a Deus. Ele usa a confissão que o povo de Israel usava para se referir a Jeová, a Jesus. E aqui a gente tem a confirmação desse entendimento que a ressurreição de Jesus confirma. É a confirmação de Deus de que Jesus era o próprio Deus encarnado. A segunda coisa para a gente pensar sobre a ressurreição é que ela é a previsão ou previsão do que nós seremos. A ressurreição confirma Jesus. E a ressurreição nos mostra como nós seremos, o que nós seremos. Você sabe que Jesus ressuscitou corporalmente, né, gente? Jesus não ressuscitou como um fantasminha camarada, não é Gasparzinho. Ele ressuscitou em corpo, um corpo obviamente um pouco diferente. Ele aparece, ele desaparece, ele passa por paredes, ele faz umas coisas meio diferentes. Mas quando ele está na praia com seus discípulos, ele come. E tipo assim, a comida não vaza, sabe? Fantasma. Ele come. Jesus está encarnado, vivo, ressurreto. E isso demonstra alguma coisa muito interessante, que os corpos são importantes para Deus, porque nós fomos criados assim. Na verdade, irmãos, nós precisamos de um corpo para refletir a imagem de Deus. Por isso que quando a gente vai alcançar alguém para Jesus, não é adequado a gente dizer assim: irmãos, vamos fazer uma campanha evangelística para salvar 200 almas. Os pastores mais evangelistas gostam de dizer assim, né? Fizemos a campanha, 300 almas aceitaram Jesus. A gente precisa se lembrar que corpo sem alma é zumbi, né, gente? Não é? Corpo sem alma é zumbi, espírito e alma sem corpo é fantasma. Então uma coisa está ligada à outra. Para Deus, nós fomos criados assim, indivisíveis, inseparáveis nesse aspecto, né? A ressurreição, portanto, é a afirmação divina de que esse corpo continuará no mundo futuro. A gente vai ter um corpo, e vai ser esse aí renovado. Se você não gosta dele, aí já é outro problema, né, irmão? Aí você vai ter que negociar
na ressurreição alguma coisa. Aí você, pensa o que é que você vai fazer. Mas, de alguma forma, a ressurreição também nos mostra isso, de que nós teremos um corpo como o de Cristo, meio diferente, meio inusitado isso para nós, mas isso nos mostra a ressurreição. E a terceira coisa, a ressurreição não só mostra como nós seremos, ou nos dá uma ideia vaga de como nós seremos, mas ela nos mostra como o próprio mundo vindouro será. Um corpo físico, a gente precisa pensar, e não é muito difícil disso, precisa de um lugar físico, para existir. Isso envolve novos céus e nova terra. E você há de convir comigo que a gente precisa melhorar a nossa visão a respeito daquilo que virá. A gente tem muita conversa escatológica, muito devaneio, muitas coisas, muitas formas de interpretar, mas há uma certa dificuldade para a gente quando a gente pensa no futuro, quando a gente pensa no céu, na terra, novo céu e nova terra, A gente precisa se lembrar que nós já aprendemos aqui na nossa conversa, inclusive, que a criação é o templo de Deus. Deus criou esse mundo. Aliás, eu recomendo que você ouça as conversas anteriores, foram muito esclarecedoras, muito legais para a gente chegar nesse ponto. E a gente falou aqui muito claramente que a criação é o templo de Deus e que os seres humanos são a imagem de Deus. E qual é a perspectiva de Deus para a criação que Ele fez e para o ser humano, corpo e alma que Ele criou? É amor. A relação de Deus com essa criação e a relação de Deus conosco, seres humanos, encarnados como somos, é de amor. Olha só, você conhece o versículo mais conhecido da Bíblia? Você deve conhecer, João 3,16. Porque Deus amou o mundo. E esse mundo aqui no grego, gente, é cosmos, que entre outras coisas quer dizer criação. Deus ama o mundo, amou e ama o mundo. Deus ama a sua criação e não vai deixá-la sem restauração. Não vai abandoná-la, não vai deixá-la para ser destruída. Deus vai derrotar Satanás e a serpente não vai estragar as coisas novamente, não. Deus vai restaurar todo esse caos que a gente observa ao nosso redor, porque Ele tem um compromisso com a criação. Então a gente pode observar na ressurreição de Cristo um pouco a respeito disso. Nós precisamos perceber, através da própria maneira como nós oramos, da oração que Jesus nos ensinou e de outras referências bíblicas, que o mundo que nós viveremos é um pouco diferente do que nós imaginamos. Lembra você, por exemplo, que a oração de Jesus foi, que Ele nos ensinou, Mateus 6,9, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Jesus não pede para a gente orar, nós vamos até o Senhor. Ele diz, venha o teu reino. Jesus não diz para a gente ir, Jesus diz que o céu virá. Porque o que precisa de restauração não é o céu, é a criação, é a terra, é esse cosmo onde nós estamos. No céu não há necessidade de restauração. E no versículo 10, depois de dizer, venha o teu reino, ele diz, seja feita a tua vontade na terra, como é no céu. Tudo será pleno. Aonde? Aqui. Deus está comprometido em restaurar a criação. O seu reino e a sua vontade serão estabelecidos plenamente aqui. Quem estuda um pouquinho de teologia já ouviu, a gente até já pregou sobre isso aqui, que o reino de Deus já está aqui, mas não completamente. Não é? A gente usa esse termo, o reino de Deus já está entre nós, Jesus instaurou o seu reino, mas chegará o dia que ele será completo. E não seria estranho pensar que esse reino será completo em outro lugar? Não, esse reino será completo aqui. Ele já começou, e ele será pleno e completo aqui. A própria criação espera isso acontecer. Lá em Romanos 8:22, Paulo diz, sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto. Essa é a realidade da criação, esperando ansiosamente a redenção que virá. E isso nos remete inclusive ao próprio Êxodo, onde Israel desobedece a Deus, não caminha com Deus, é infiel a Deus, mas ela não é destruída, mas é redimida.
Não, Deus não incinera as coisas, tipo Thanos, né? Entendeu? Deus não faz isso, incinera tudo, apaga tudo e começa tudo de novo. Deus é um Deus de restauração. Apocalipse 5,10 nos diz: tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão aonde? Sobre a terra. Nós não teremos asas, não, irmão. Nós reinaremos sobre a terra. Talvez você nunca tenha ouvido falar isso, mas essa é uma realidade bíblica muito clara. Inclusive Deus, Ele está disposto e Ele irá destruir os que destroem a terra. Apocalipse 11:18, as nações se irarão e chegou a tua ira, chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Nós fazemos com o templo de Deus aquilo que a gente não faz com a nossa casa, né? A gente cuida muito mal, se cuidamos do templo de Deus, que é a criação. O cuidado de Deus com a criação é claro, e esse tempo vai chegar em que Ele vai restaurar todas as coisas da criação. E a gente fecha essa ideia de que tudo vai ser restaurado aqui, observando Apocalipse 21, quando a gente percebe que a Nova Jerusalém vem do céu para a terra. Apocalipse 21:2, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus está tabernaculando com os homens. Esse é o termo. Com os quais Ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Quando a gente usa o termo tabernaculando, a gente lembra do que, gente? Tabernáculo, onde Deus descia para se manifestar aos homens. Aqui é a mesma forma de expressão que João usa, a mesma lá do Velho Testamento, dizendo: Deus vai habitar entre os homens. Aonde? Aqui. Tudo será restaurado aqui. Nós não estamos indo para lugar nenhum. Deus e os céus é que estão vindo para cá. Assim, a ressurreição é a primeira parcela divina do que ocorrerá. É a garantia do que será pleno futuramente. É o compromisso de Deus com o nosso futuro. É o que Ele fez com Jesus, Ele fará conosco e com a própria criação, que será liberta da corrupção humana, que tanto a destrói, né? Portanto, a gente pode começar a pensar um pouquinho na perfeição desse mundo que virá. Não um mundo etéreo, não um mundo esfumaçado, não um mundo assim, sem nada. Não, um mundo onde nós estamos será restaurado. A gente não consegue dimensionar isso, mas pensa em coisa boa. Pensa em coisa boa. Tudo restaurado. Pensa na comida que você gosta. Não sei como é que vai ser, mas acho que vai ter aquela feijoada que você gosta. Já pensou? Que feijoada divina que vai ser essa? Não é? Não sei como é que Deus vai trabalhar essas coisas, mas a terra será restaurada, irmão. Isso é a realidade bíblica. Agora, é claro que quem não pensa assim, justifica o seu pensamento na própria Bíblia. E para justificar o seu pensamento na própria Bíblia, dizendo que tudo vai ser destruído, que tudo vai ser acabado, não é? E que a gente vai daqui para outro lugar e não que Deus vem de lá para cá. Primeiro a gente precisa se lembrar que isso é fruto muito da imaginação de muitos, por exemplo, deixados para trás. Fica tranquilo, eu li todos os livros. Relaxa. Se eu estou perdoado e creio que estou, você também está. Não tem nada de perdão, mas é um jeito de pensar, né? Que molda a nossa forma de imaginar que nós sairemos daqui para lá. Mas, respondendo às possíveis perguntas sobre a destruição da terra, a gente precisa equalizar alguns textos, e eu preciso fazer isso rapidamente. Mas, por exemplo, Apocalipse 21:1. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Está vendo? Está escrito na Bíblia. Passou, acabou, veio outro.
Interessante que Paulo usa essa mesma expressão lá em 2 Coríntios 5,17. Ele diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, e eis que tudo se fez novo. A gente não pensa que a gente é exterminado quando a gente aceita Cristo. A gente é feito nova criatura. A gente é restaurado, não é? Você pega um carro velho e restaura ele, carro antigo, vou mudar o termo, né? Pega um carro antigo e restaura ele, fica bacana, a gente usa aquela expressão, está como novo. Ele não foi destruído e feito de novo, ele foi refeito. Então essa é a ideia, é a mesma linguagem. A gente não foi incinerado, mas a gente foi restaurado, portanto é o que acontecerá, uma restauração tão ampla que se compara a algo novo. É esse o futuro que Deus preparou para nós e para a criação, uma restauração completa, não uma incineração, uma destruição. Ou, segundo Pedro 3,7, você pode usar esse texto também. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Bom, o termo que pode ser usado para dizer que tudo vai ser destruído é entesourados para o fogo, né? A palavra fogo aqui no termo que Pedro usa tem a ver com juízo, não com destruição. É fogo de juízo, fogo de avaliação, fogo de julgamento. E aqui também o texto diz que os ímpios que vão ser destruídos, não que a criação será destruída. É uma questão de leitura adequada. Também, segundo Pedro 3,11, vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. E vai acabar tudo, vai ser fogo, vai acabar com tudo. Isso aqui é uma alusão ao Sinai. Uma alusão à própria presença de Deus. Era isso que acontecia quando Deus chegava ao Sinai. Labaredas de fogo, não é? Um fogo tremendo tomava conta daquele lugar, porque Deus estava presente. Então nós estamos falando aqui, Pedro está apontando para alguma coisa tipo um Monte Sinai cósmico, onde Deus vem e faz a sua presença ser real. Não haverá destruição cósmica, mas transformação cósmica. E a gente não vai muito por esse caminho, porque dá pano para manga essa conversa, mas é bom a gente saber que a ressurreição é o sim de Deus para Jesus. Por causa dele, o sim de Deus para nós e para a criação, e aponta para um shalom cósmico, que será implantado por completo. Uma cidade, jardins, rios, árvores de cura para todas as nações. É essa realidade bíblica que nós entendemos acontecerá conosco. Diante disso, é importante a gente corrigir, gente, algumas ideias a respeito de céu e terra, para o nosso jeito de entender tudo isso se equalizar, não é? Não é bom a gente separar completamente o céu e a terra. A gente faz isso, né? Céu acima do céu, né? Acima das nuvens e tal. A gente, inclusive, separa essas coisas porque a gente quer sair daqui para ir para lá. Não é? Essa é a ideia. Sair dos nossos corpos, sairmos da matéria, sairmos do mundo. Isso demonstra uma percepção equivocada sobre o que nós vivemos aqui. Uma percepção equivocada a respeito da criação, do próprio homem, do corpo do homem, da terra e de tudo mais. E a gente não aprendeu, se a gente pensa assim, que a gente não aprendeu que tudo é bom. E que tudo tem um propósito. Por isso que a gente quer sair daqui. A gente enxerga isso aqui tudo como mal. Isso é um engano. A gente conversou isso, se não me engano, na primeira ou segunda conversa sobre a série, nós falamos melhor sobre isso. Esse é um pensamento equivocado. Não se pode separar céu e terra, mundo espiritual e mundo material completamente. Porque tudo foi criado por Deus, e tudo que foi criado por Deus é bom. Ainda que contaminado pelo pecado, o bom de Deus ainda está entre nós. Agora, o segundo equívoco que precisa ser ajustado é misturar completamente o céu e a terra. E dar ao material o propósito final. Não é? Desprezar o que a gente não vê, desprezar o mundo espiritual, como a gente costuma dizer, é um grande engano. Pensar que é possível explicar tudo que é material, que é espiritual, pela matéria, é um grande engano.
A Bíblia separa ambos, mas dá importância a ambos, ok? Nós aguardamos a plenitude de algo que não conseguimos compreender completamente. Nós estaremos face a face com o Senhor, e essa ligação, céu e terra, precisa estar clara para nós. Deus está aqui entre nós, não é? Não é um Deus somente transcendente, mas é um Deus imanente, Ele está entre nós, sem dúvida nenhuma. E a imagem do novo céu e da nova terra, a gente não pode deixar de perceber que é uma imagem. E imagem não consegue traduzir a realidade completamente, por melhor que ela seja. Você pode ter na tua mão a melhor fotografia ou na tela do teu celular de algum lugar. E você vai olhar e vai dizer, puxa, que lugar bonito. Mas não é a mesma coisa que estar lá. Uma imagem nunca nos apresenta a realidade de um lugar, de uma pessoa, de alguma coisa que ela esteja expressando na sua totalidade. Você vê aquela montanha na foto, é diferente de estar lá, sentindo o cheiro, sendo tocado pela brisa, pelo vento, sentindo o calor, não é? Ou passando calor, depende do lugar, ou passando frio. Nunca será igual, nunca será completo. Assim, nós precisamos perceber que aquilo que nos é apresentado a respeito do céu, da nova terra, é imagem, não carrega a realidade completa, porque isso é impossível. Mas nós temos uma certeza, nós estaremos individualmente mais perto de Jesus do que nós podemos imaginar, ou do que nós já estivemos nesse tempo em que vivemos aqui. Rodeados de uma criação transformada, teremos corpos transformados e nos relacionaremos com Ele, Ele estará entre nós. Essa visão a gente não pode perder, porque ela é fundamental. Acontecerá aqui e de uma maneira que a gente não imagina. Muito bem. Aí você diz, o que é que isso significa para mim hoje? Que legal saber disso, hein? Tudo isso aqui vai ser restaurado, vai ser bacana, novo céu, nova terra, Deus está vindo, e aí? Primeira coisa, eu aprendo com isso que o enfoque do Evangelho de Jesus Cristo é vida. Não é destruição, é restauração. Não é morte, é vida. Observando todo o plano de Deus, observando a ressurreição do Cristo, observando o que nos está preparado, a gente chega à clara conclusão de que a parada de Deus é vida. Vivemos essa vida aqui agora, antecipando o que será pleno. A gente está falando de uma vida completa em Deus. João deixa claro isso quando ele registra Jesus falando sobre vida, e o Evangelho de João é muito especial nesse aspecto. Existem mais de 40 citações a respeito da palavra vida, no sentido de ser ela oferecida ao homem no texto de João. Mais de 40. Uma delas você se lembra, João 10:10, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida. E que tipo de vida? Abundante. É disso que a gente está falando. Essa vida abundante deve reger o nosso jeito de viver agora. Ela será plena, sim, mas estamos antecipando o reino, vivendo o reino já, não completamente, mas já. Se eu estou antecipando o reino e lá nesse reino a vida será plena, eu preciso buscar essa vida plena agora. Preciso viver uma vida plena que venha reger a minha relação com os outros e com a criação. Preciso dar vida para aqueles com quem me relaciono. Preciso dar vida à criação que está ao meu redor. Eu preciso ser um gerador de vida e não de morte. E você há de convir comigo que a gente está se matando demais. Às vezes literalmente, às vezes matando o outro emocionalmente. Somos dados a tanta crítica, somos dados a tanta cobrança, somos dados a tanta acusação, a tanta destruição, somos dados a tanta condenação do próximo, somos assim. E a pergunta que cabe a nós como comunidade do Cristo vivo que somos é: estamos gerando vida ou estamos gerando morte? O que nós temos feito com quem
e com o que se relaciona com a gente nessa vida. A gente precisa oferecer vida em Deus, porque nós somos chamados a sermos cidadãos do céu aqui. Lá será pleno, mas aqui eu já tenho a responsabilidade, você também, de ser um gerador de vida. A gente não vive sentado esperando esse mundo vindouro cheio de vida. A gente produz vida aqui e agora. Está faltando vida e sobrando religião no nosso meio. Condenação e coisas como eu disse anteriormente. Somos chamados para amar, somos chamados para suportar, somos chamados para compartilhar vida com todo mundo com quem a gente se relaciona e com toda a criação com a qual a gente também se relaciona. Se tudo é do Senhor, eu preciso viver essa vida em absolutamente tudo. Não só na religião e na reunião dominical, mas em tudo onde eu vou, eu espalho essa vida abundante. Nosso papel é guardar pessoas. Nosso papel é ser santos pela guarda de pessoas. Lembra que nós tivemos essa conversa esses dias aí? Jesus demonstrando a respeito da guarda do sábado, que é mais importante guardar pessoas, gente, vida, do que a lei, do que a religião. Jesus inverte isso de uma forma muito séria. Se guardar a religião mata a gente, então não serve. O nosso ideal é guardar pessoas, amar pessoas, sermos instrumentos de Deus para a restauração de gente. E o Evangelho faz isso. E a história do cristianismo nos mostra que essa é uma realidade presente no Evangelho e que ela sai para a sociedade. Vou te lembrar alguma coisa, por exemplo, a valorização da mulher. Quem fez isso? Os crentes. O cristianismo, começando em Cristo, que anda com a mulher samaritana lá de João capítulo 4, espantando até os seus próprios discípulos, e isso é agarrado e transferido, não é, numa descendência de entendimento para os seus discípulos. A gente muda a sociedade, valorizando a mulher, que antes era completamente desvalorizada e desprezada, gerando vida. Mulheres que eram condenadas pelo fato de serem mulheres. Sabe como é que um judeu ortodoxo rezava, orava na sua época, na época do primeiro século? Obrigado, Deus, porque eu não nasci nem cachorro nem mulher. Era assim. Jesus mostra uma valorização absoluta da mulher e dá a ela o seu devido lugar. Outra coisa, a correção a respeito da sexualidade. Pessoas não são objetos. E o cristianismo coloca isso no devido lugar. Você imagina uma reunião acontecendo nas primeiras reuniões da igreja primitiva, lá em Jerusalém, lá em Roma, naquela região lá. O pessoal se reunindo para celebrar Jesus. Ali estavam gregos, romanos, judeus convertidos, bárbaros. É só você ler Atos que você vai ver a diversidade de gente que estava lá. Se nós vivemos uma sociedade separatista, eleve isso ao cubo ou mais, para você ter uma ideia de como é que era a sociedade naquela época. Coloque-se no lugar de um garoto entre 9 e 10 anos de idade, escravo de um senhor romano. Esse garoto era usado para a satisfação sexual do seu senhor. Só isso. A vida dele era ser violentado, estuprado e utilizado como um brinquedo sexual pelo seu senhor. Essa era a realidade da época de Cristo. Roma dominando Israel e era o maior império da época. Aliás, o maior império que nós conhecemos. Era assim a cultura romana. Aí naquela igreja, naquela reunião daquele pessoal esquisito, de repente aquele garoto de 9, 10 anos é convidado para ir para lá. E quando ele chega lá, ele pode comer junto com um judeu, junto com um grego, junto até mesmo com um senhor romano que se converteu e está sentado lá na mesa junto com ele.
o enquadramento da sexualidade humana é dado pelo cristianismo. Valorização das crianças, que nem eram contadas na época de Cristo. Você lembra como é que os próprios discípulos diziam que eram qual era a composição das multidões? 5.000 homens, sem contar mulher e criança. Não tinha valor nenhum. A readequação a respeito do valor das pessoas escravas. Paulo escreve a Filemão, protegendo os mais fracos e dizendo: não tratem as pessoas assim. A nossa santidade é cuidar das pessoas, cuidar de gente. É claro que nem tudo aconteceu o tempo todo, mas aconteceu e faz parte da nossa história. Se a criação vive o reflexo da bondade de Deus presente no ser humano, muito mais o próprio ser humano pode e deve viver o reflexo da bondade de Deus presente no coração do cristão, que ama o seu próximo como a si mesmo. Somos o sinal e a amostra do que está por vir. Bem, irmãos, nós temos muitas perguntas sobre escatologia, muitas perguntas a respeito desse futuro que virá, não é? E viver sem perspectiva de eternidade nos reduz ao aqui e ao agora. Por isso a gente tem que pensar nisso sim. O que virá? Isso é muito importante. Lembrando que a Bíblia começa com 2 capítulos falando a respeito da criação e da sua majestade e beleza e plenitude, a ponto de Deus dizer é bom. E a Bíblia termina com 2 capítulos falando sobre restauração dessa mesma criação. 2 e 2. Para a gente pensar, né? Pensar porque a gente está no meio disso. No meio desse movimento de restauração que Deus está fazendo. Sabe o que a gente é, gente? A gente é aquela colherzinha de prova do sorvete. Pensa você estar na sua sorveteria preferida. Aquele monte de sorvete delicioso, aquelas cores maravilhosas. Sorvete disso, sorvete daquilo. E você quer conhecer um sabor novo. E a moça vai lá e pega aquela colherzinha, molha e dá para você. Você experimenta um pouquinho. Não é tudo, é um pouquinho. Mas dá para você saber o que é que vem quando o pedido chegar. Nós somos essa colherzinha. A gente dá a amostra do que é pleno. A gente mostra a plenitude do que virá. Jesus nos chama para sermos assim, pessoas cujas vidas dão aos demais uma amostra do reino futuro. A gente tem o programa Sinais do Reino aqui na casa. É isso que esse pessoal dos Sinais do Reino faz. Eles sinalizam o que está para vir. Quando eles vão lá no lar de idosos e abraçam aquele pessoal que fica às vezes tempo sem receber visita. Eles estão abraçando eles e dizendo: olha, vai chegar o tempo que você não vai se sentir mais sozinho. Porque toda lágrima vai ser enxugada. Enquanto esse tempo não chega, eu estou aqui para ser a colherzinha desse sorvetão que está chegando. Quando eles vão lá visitar os nossos amigos no lar de acolhimento, gente que tem uma vida que bem diferente da nossa e que foi encaminhada para um estado de solidão, de estar morando na rua, e a gente abraça eles e canta parabéns para eles, e os olhinhos deles se enchem de vida. É uma experiência incrível. Eu estou dando para ele um pouquinho do que será. Eu estou proporcionando a essa pessoa um sinal do reino que virá. Irineu, no 2º século, disse: a glória de Deus é um ser humano plenamente vivo. A glória de Deus é um ser humano plenamente vivo. Por que os cristãos têm dificuldade de viver assim, irmãos? Vamos correr aqui. Porque a gente não entende bem o que é ser esse cidadão do céu. A gente, às vezes, não compreende o poder da história na nossa própria forma de ser. Já falamos um pouco isso na primeira conversa, que ouça lá que você vai entender melhor. Mas as histórias nos moldam. Eu sou o que sou porque carrego uma história. Eu não cheguei aqui do nada.
Eu nasci num lugar, fui criado assim, aprendi assim, estudei assado, vivi tais experiências, fiz aquilo outro, viajei para cá, trabalhei ali, hoje eu sou o que eu sou, atrás de mim tem um rastro que me formou. Acontece que nós olhamos para a nossa história humana como a única história. Ela é importante, mas ela não é a única. E para nós cristãos, tem que ficar claro que ela não é a mais importante, por incrível que pareça. Como assim, eu vou perder a minha identidade? Não, a sua identidade não é só essa história, ela é muito maior. Temos a chance de olhar para Jesus e compreender a maior história dentro da qual nós estamos envolvidos. E nessa maior história, a gente é abraçado e amado por Deus. Porque nós não somos cidadãos somente desse mundo. A gente tem um orgulho danado, às vezes, de dizer isso, né? Onde você é? Eu sou brasileiro, eu sou guarulhense. Eu sou ali da zona norte de São Paulo, né? Você que nasceu aqui em Guarulhos, bate no peito, sou guarulhense. Você é descendente de quem? Eu sou descendente de italianos, de portugueses, de não sei o quê. Essa história que me identifica. Ok, ela é importante. Não é algo mais, não é algo mal. Mas essa história é cheia de erros. A história dos nossos antepassados é cheia de erros, que comprometem, inclusive, quem nós somos. E a gente mesmo assim quer se apegar somente a essa história. E a gente vive uma esquizofrenia e um problema sério. Nós precisamos entender que nós somos filhos de Abraão. O quê? Fomos chamados por Deus, inseridos na videira, participantes do povo de Deus. Não porque somos lindos, não porque somos bonitos, não porque somos maravilhosos, não porque somos especiais, mas porque Ele nos amou primeiro. E nos convidou, e nos alcançou, e nos proporcionou pela sua morte e ressurreição, sermos inseridos em uma nova história. Chamados para viver como bênção aos demais, como Jesus fez, sendo servo, rei, como foi. Essas conversas, irmãos, têm a ver com isso, inculcar a história divina na cabeça de cada um de nós, gerando reações instintivas, que brotam a partir da minha identidade. Quem eu sou? Eu sou cristão, eu amo Jesus, eu decidi segui-lo, e Ele me chamou para segui-lo, e eu estou seguindo Jesus, com a minha história, com a minha descendência, essa agora. Quando eu me percebo assim, eu ajo de maneira diferente, distinta, porque tudo parte de saber quem eu sou. Jesus deixa claro que esse modo de vida, ele vem pela ação do Espírito Santo de Deus em nós. Nós não conseguimos produzi-lo humanamente. Ele não nos é normal, ele não nos é natural, ele nos é dado pela ação do Espírito de Deus em nós. Deus agora vive dentro de nós. Somos perdoados, livres, com o passado apagado pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, prontos para um novo mundo futuro que está chegando. Mas eu já vivo isso agora, porque eu sei quem eu sou. A história bíblica começa num jardim e termina numa cidade, jardim, porque Deus está redimindo tudo e Ele nos convida a participar disso. Tem um texto lá em 1 Coríntios 15, 58, que Paulo diz assim: o nosso trabalho não é vão. Comece a pensar no que você está fazendo agora, porque isso vai atravessar o tempo e chegar naquele momento de restauração completa de Deus nessa terra. Eu não sei muito bem como é que isso vai ser, mas eu acho que o que a gente está fazendo aqui vai ter um reflexo lá. Aliás, vai, porque a Bíblia fala de galardão, né? Então vai ter. Não sei muito bem como é que vai ser esse negócio, mas tomara que lá tenha guitarra para tocar, gente. Eu estou torcendo para ter uma guitarrinha para a gente fazer um rock and roll para Jesus lá, que vai ser muito legal. Assim, a nossa perspectiva sobre o que nós estamos fazendo aqui deve mudar. Encerrando, irmão. A gente está no mundo caído, eu sei. Eu sei que você às vezes tenta ser um bom cristão, mas é duro, hein? Fala sério.
É tanta corrupção, tanta tranqueira, tanta desgranheira, tanto mal, tanta desumanidade, tanta desigualdade, tanta coisa ruim, que tem hora que você fala... Eu tenho frequentemente conversa com as pessoas sobre essa desesperança. A gente vive num país dos desesperançados, a maior parte de nós é desesperançada. Não vai dar certo esse negócio. Nunca vai ficar bom esse negócio. É melhor ir embora. Se você fizer uma viagem internacional para um bom país, então, aí é que dá vontade de chutar o balde e ir embora daqui. Mas não se engane, porque lá o mal também existe. Não se engane. E às vezes isso nos oprime, né? Pecado, problema, dificuldade, desumanidade, isso nos oprime, nos magoa, nos entristece. Dá vontade de falar assim, um abraço, eu vou ser assim também. O que eu ganho sendo legal? O que eu ganho sendo bacana, crente, bonzinho, dando a vez, cuidando? O que eu ganho indo lá no albergue, no lar de idosos? O que eu ganho? Esse é um pensamento equivocado. Para um cristão, não é assim que a gente pensa. Porque a gente tem que saber que o reino já veio. E o que eu faço contribui para que o mundo caído seja restaurado de acordo com os valores do reino. Na desesperança desse mundo, eu preciso encontrar conforto para continuar caminhando na perspectiva escatológica, na perspectiva do que virá. O que virá será pleno. Sejamos, portanto, irmãos, cidadãos dos céus que vivem e que divulgam os valores do reino agora, porque ele já está entre nós. A maneira como pensamos, o futuro importa. O que fazemos hoje importa. Será incorporado no reino, nesse reino de Deus. Somos chamados definitivamente para sinalizar esse reino pleno que virá. É agora. Esse é o convite de Deus para a gente. Para a gente não viver segundo o que a gente vê, mas viver segundo a esperança que enche o nosso coração e faz a gente poder trazer um pouco disso para cá, um pouco do que está no futuro para cá. Amando no limite do amor que é possível aqui, de acordo ou vislumbrando o amor que será pleno lá. Cuidando dessa maneira, compartilhando dessa maneira, dividindo a vida dessa maneira, ajudando dessa maneira, trazendo e fazendo o reino de Deus ser verdade entre nós agora. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Amém, irmão? Espero que você não saia daqui mais com dúvidas do que com respostas. Mas se aconteceu, depois você me procura e a gente conversa. Vamos ficar de pé e vamos orar. Já que a gente está nesse barco junto, vamos dar a mão? Para a gente perceber que tem mais gente junto com a gente vivendo isso. A gente vai orar um pelo outro, pedir misericórdia de Deus, para a gente poder viver nesse mundo caído do jeito que Ele quer que a gente viva. Para a gente antecipar o reino que virá, ainda que seja difícil, a gente vai ter graça e misericórdia de Deus, porque o reino de Deus está chegando e a gente está aqui para sinalizar esse reino. Ore comigo, do jeito que você se sente à vontade. Jesus, que essa conversa de hoje tenha sido esclarecedora para a gente. Para a gente aprender através da ressurreição, que teremos novos corpos. Que o Senhor se importa com corpos. Para a gente aprender através da ressurreição, que o mundo vai ser restaurado. Que esse mundo vai ser restaurado, que o Senhor está vindo. O reino que está vindo. E que olhando para isso, a gente se comprometa a divulgar e a viver esse reino agora e já. Não só sendo embaixadores da palavra, mas de uma vida com Deus. Gente que mais vive do que fala. Gente que vive o evangelho a ponto de nem precisar falar. Porque no meio desse caos a gente vai fazer a luz brilhar. Vivendo um futuro agora. O máximo que a gente puder.
Alimenta o nosso coração dessa esperança. Irmãos que estão aqui cansados, é tanto sofrimento, Jesus, é tanta pancada, é tanta decepção, que a gente para de olhar para o que vem. Toda dor é por enquanto, Jesus. Toda dor é por enquanto. E o Senhor está aqui com a gente. O Senhor está presente nesse mundo. Ajuda a gente a amar as pessoas, sinalizando o reino. Ajuda a gente a suportar a corrupção. Ajuda a gente a lidar com os frutos do pecado, que habita na gente também, e que habita ao nosso redor, gerando coisas tão desastrosas, tão desumanas. Faz a gente ser plenamente humano, a figura do Cristo, amando as pessoas e sendo teu instrumento nesses dias. Que tenha sido hoje uma palavra de esperança. O Senhor está vindo, Jesus. Maranata. Maranata. Essa dor vai passar. Essas lágrimas vão ser enxugadas pelo Senhor. Ajuda a gente a dar mais de nós para quem precisa e que não sabe disso. Gente que está cega ao Evangelho. Gente que está obstruída, endurecida pelo pecado. Faz a gente ser teu instrumento. Consola e conforta o coração de irmãos que estão aqui no meio de crises e dificuldades. E mostra a tua glória que está entre a gente. E mostra o futuro que o Senhor preparou para nós. Obrigado por essa manhã. Transforma essa palavra em uma realidade presente amanhã lá fora. Quando a gente sair dessa porta, lá fora, a gente se lembrar que o reino está vindo. E que a gente tem um chamado teu para não se moldar a esse mundo, mas viver de forma diferente, como o reino que vem. Obrigado por essa manhã, obrigado por cada irmão que está aqui. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Bom domingo, irmão. Boa semana. Deus te abençoe.